A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Meus irmãos, hoje nós iremos compreender um ponto muito importante que a palavra de Deus nos ensina. Porque todos nós que amamos a vida, queremos viver dias felizes. E a palavra de Deus, ela nos exorta a este respeito. É isso mesmo. Quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia, na primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos orienta, ele nos exorta a este respeito. Ou seja, se nós amamos a vida, queremos ver e viver dias felizes, devemos refrear a nossa língua do mal. Nós iremos ler aqui no capítulo 3, do verso 8 ao 12, que diz assim a palavra de Deus: Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança. Pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afasta-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la, porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém. Veja, irmãos, que aqui a palavra de Deus, ela traz para nós pontos muito importantes para a nossa reflexão. Você observa que nos primeiros versos que nós já lemos aqui, do verso 8 ao 12 do capítulo 3 de 1 Pedro, veja que a palavra está nos exortando à unidade cristã. Finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal com mal. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, a fim de que recebam a bênção por herança. Então a palavra de Deus aqui, ela nos exorta que nós, discípulos de Cristo, nós devemos ter esta comunhão com os irmãos, com a comunidade cristã, onde cada um de nós devemos buscar o bem comum e não buscar o bem próprio. Ou seja, nós não devemos comportar como as pessoas do mundo se comportam, que são com vaidades, com perseguições, com malícia, com soberbas, pessoas que querem somente o seu engrandecimento, o proveito próprio. Mas a palavra de Deus está mostrando que o cristão ele deve ser uma pessoa que busca o proveito comum da comunidade, o bem de todos. Ele não paga o mal com o mal, mas ele busca o bem de todos, para toda a comunidade. E a palavra caracteriza aqui 7 pontos importantes que eu destaquei, a partir do verso 10. Primeiro, guardar a língua do mal. Este é o primeiro ponto. Ou seja, aquele que ama a vida e quer ver dias felizes, ele deve, em primeiro ponto, guardar a sua língua do mal. Segundo, guardar os lábios de proferir mentiras. Ou seja, guardar a sua língua de proferir engano, traição, palavras mentirosas, enganosas. Terceiro, afastar-se do mal. Quarto, praticar o bem.
Quinto, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Veja que aqui a palavra vem nos mostrando uma sequência. E em quinto ponto, mostra que os olhos do Senhor estão sobre os justos. E quem são os justos? Aqueles que praticam a justiça de Deus. Aqueles que praticam o que a vontade de Deus determina. Sexto, e seus ouvidos estão atentos às suas orações. Maravilha, né, irmãos? Glória a Deus. Veja, em quinto ponto, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações. E sétimo, mas o rosto do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal. Ou seja, o rosto do Senhor se volta contra aqueles que vivem na malícia, vivem na maldade, vivem na malignidade interior, maquinando o mal, buscando o mal do próximo. Mas observe que a palavra de Deus, ela nos mostrou com poucas palavras, mas ela nos mostrou que se nós queremos ter uma vida de comunhão com Deus, nós devemos praticar esses ensinos, essas características que foram aqui determinadas. Primeiro, vou repetir novamente, verso 10. Primeiro, guardar a língua do mal. Segundo, guardar os lábios de proferir mentiras. Terceiro, afastar-se do mal. Quarto, praticar o bem. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, seus ouvidos atentos aos seus clamores. Mas o rosto do Senhor é contra aqueles que praticam o mal. Irmãos, nós precisamos entender que a palavra de Deus, ela é muito clara, ela é muito objetiva, quando ela diz em João 8,44, que o diabo, ele é o pai da mentira. Então, quando uma pessoa, ela não refreia a sua língua do mal, de proferir enganos, de proferir mentiras, ela está dando lugar para o diabo. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Quando nós lemos a carta que escreveu o apóstolo Tiago, capítulo 3, do verso 1 a 12, ele fala ali sobre a língua. Ele diz: a língua é um membro, o menor dos membros, colocado entre outros membros, e ela se gloria de grandes coisas. Com ela nós bendizemos a Deus, com ela nós maldizemos dos homens. E ali ele faz uma seguinte pergunta, uma interrogação: porventura pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Mas a língua do homem, ela é como fogo. Veja que uma pequena faísca pode incendiar uma grande floresta. Então ali a palavra nos orienta que o homem que domina a sua língua, esse é justo. Ou seja, ele não é dominado pelo instinto mal, porque ele tem a graça de Deus, ele domina a sua língua. Porque a palavra diz que quando você coloca um freio na boca de um cavalo, você o domina. Então o homem que domina a língua, esse é um homem sensato, um homem justo. E quando nós lemos também, irmãos, o Salmo 32, verso 8 e 9, diz assim: não sejas como o cavalo, que não compreende nem rédea nem freio, e deve-se avançar para dominá-lo. Ou seja, a palavra está dizendo que nós não podemos ser como um animal. O animal é preciso se avançar sobre ele para dominá-lo. O animal é um ser irracional. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Nós somos seres racionais. Então nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, saber aquilo que é bom e agradável ao Senhor, aquilo que é da vontade do Senhor, e buscarmos praticar com diligência aquilo que Deus nos determina na sua palavra, e não nos deixar dominar
pela natureza má, pela natureza do instinto carnal. Por isso, observe que a palavra diz: finalmente tenham todos o mesmo modo de pensar. Veja que hoje as comunidades cristãs estão muito divididas porque cada um está puxando para um lado, não estão buscando viver em comunhão, na unidade do corpo de Cristo. Sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Não paguem o mal com o mal. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem a bênção por herança. Aleluia! Glória a Deus! Então, irmãos, a palavra de Deus nos deixa esta advertência. Se nós queremos viver dias felizes, nós precisamos guardar a nossa língua do mal, nós precisamos abandonar a mentira, nós precisamos rejeitar aquilo que não agrada a Deus, porque o Senhor, o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Mas os ouvidos do Senhor estão atentos às orações daquele que busca o Senhor de todo o coração. Amém, irmão? Que Deus vos abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus.